Mas, Bruno, eu tenho uma aqui que não sei quanto o senhor conhece. Tá, na Manda, verdade, manda. é duas em uma, mano. Vamos começar aqui. O senhor assistiu Stranger Things? Nossa, Things. falou bonito. Sim, Things. É que você é a língua peda. assisti tudo, todas as temporadas. Então o senhor sabe que ali não foi alguma coisa ali criada do além, né? Então toda aquela trama ali, ela é baseada numa treta ali daqueles negócios de manipulação mental, né? Então eu tenho uma aqui que eu acho que a gente dá pra falar os dois ao mesmo tempo, que seria o projeto Moontalk e o projeto MK Ultra. Um vem depois do vem um depois do outro. Então, basicamente, o projeto Moontalk aí, ele tá lá baseado, ou melhor, Stranger Things está baseado no projeto Moontalk como um todo, né? Que seria o quê? Então vamos aqui dar os primórdios da bagaça. Então lá, final da Segunda Guerra Mundial, tem início o quê? A Guerra Fria, né? Sim. Onde os dois maiores atores ali, disparado, eram Estados Unidos e a União Soviética. União Soviética. E aí, eu não sei por que cargas d'água, então os caras às vezes tinham umas doideiras lá e começaram, acho que um espionando o outro naquele período. Não sei quem começou primeiro, não sei se alguém tem informação aí, coloca, mas basicamente foi. Ambos os países, ou ambas as potências, começaram um trabalho mais, né, não só a Guerra Fria, mas, digamos assim, a guerra mental. Né, se preparar. Por quê? Coisas que quem estiver ouvindo a gente não vai ficar ouvindo aí pela internet à toa, tá? O lance todo, que provavelmente deve ter começado isso daí, é a questão da projeção astral. Saca? Então vocês vão ouvir muita gente aí falando que, mas como é que é aquele lance de telepatia, outros vão falar aquela outra parada de telecinese, que é que é o ponto forte ali da Eleven, né? Ela é uma telecinética lá, deve ser isso aí mesmo, ou telecena, é isso mesmo. Lá, como é que fala. Mas ela é ela mexe com ela tem o poder da telecinese, né? Então de manipular matéria à distância. Mas corre a miúda que o grande lance ali da Guerra Fria era quem conseguia fazer viagem astral. Porque você teria a capacidade de espionar o outro sem sair do seu país. Que louco. Então aí eles começam. Então, é claro que, né, o projeto Moontalk, ele vai falando ali de que tinha mais experimentos, tudo que dava para explorar mentalmente de um ser humano para garantir um ser humano mais forte, mais capacitado, né, mais pica das galáxias ali. Então sim, tinha telecinese, tinha outros poderes mentais ali que a gente estava falando aqui agora, né? Então, telecinese, projeção astral, telepatia para tentar implementar ideias na mente dos outros, ou tentar se comunicar com outras pessoas à distância. Mas dentro do que eu entendo dessas épocas aí, o que eles tentavam explorar mais era a capacidade da viagem astral, que basicamente, para quem tá aqui agora com a gente e talvez porventura não conheça, é a capacidade de você a sua consciência deixar o seu corpo e você penetrar em outros lugares, manja? Então, a ideia dos caras era essa, né? Então, tipo assim, cara, e detalhe, ali, né, até onde eu conheço de projeção astral, você não tá limitado pela matéria. Então você se desloca para alguns lugares que chama até esse o nome, tá? Bilocação. Quem gosta aí dos vídeos do Saulo Ventura, Saulo Calderon, né? Sabe que ele usa sabe que tem esse nome, né? Então, de bilocação, fenômeno da bilocação. Tem até alguns gurus da Índia que os caras corre a história também que esses caras estavam presentes em mais de um lugar ao mesmo tempo, em outros países, e o cara não tinha saído da Índia. Então tem esses fenômenos aí. E a ideia dos caras era expandir isso daí. O projeto Moontalk, que uma hora ou outra começou da Zika, e aí vem o MK Ultra. O MK Ultra já era uma questão que envolvia, para quem gosta aí de PNL,
hipnose, esses tipos de coisa, já tá mais ligado com isso daí. Então quero o quê? Reprogramação mental. Tanto é, eu tava até vendo, para fazer a pesquisa aqui para o que a gente tá falando, eu tava vendo uma galera falar aí que, assim, parece que como é que é o nome o LSD aparentemente foi desenvolvido para o MK Ultra, né? Que os cientistas usam. Não só o LSD, mas aquela tal que o pessoal deve ter ficado mais famoso ali foi no Matrix, o tal do soro da verdade, que era uma substância lá que você injetava no sangue das pessoas e aquilo ali baixava, né? Baixava a resistência mental ali. Hoje é mais conhecido como cerveja, você entendeu? Por falar nisso, ó, hoje eu caí um degrau pra água, tio. Ai, caraca, então é isso, Bruno, né? Essa é uma das que eu ouvi aí na internet. Agora, sim, essa é a história, é isso que eles faziam. Por que teoricamente isso, ou melhor, por que isso é considerado uma teoria da conspiração? Porque, cara, ninguém sabe, todo mundo sabe aquele negócio ali de tipo, um fulano viu, o outro me contou, então assim, existe documentos, existe isso, existe uma vítima. Tanto é que eu tava vendo que um dos caras que ficou famoso, lembrei aqui, antes de continuar, o MK Ultra, a ideia básica dele era você programar a mente de algumas pessoas, ou reprogramar a mente de algumas pessoas, para que essas pessoas se tornassem ou tipo assim, ela tivesse, então você limpa a mente da pessoa e implanta memórias que você quer que ela tenha. Alguma coisa ali parecida com laranja mecânica também, entendeu? Tipo, meio que um controle mental daquela pessoa. E ali você põe gatilhos, e ali você põe uma série de inserções mentais na mente da pessoa, ou no inconsciente, no subconsciente para alguns, né? E ali implementando aquelas memórias, aquela pessoa ela ia servir para algum objetivo que você tivesse. Né? Então, um soldado invernal da vida. Tipo isso, eu vou mandar esse cara aqui viajar para a Europa, o cara viaja como um pai de família, isso, aquilo, de repente se tocar um bip lá, porque estamos falando de coisa antiga, né, então nem sei se era bip, mas enfim, quando tocasse uma sirene específica, o ouvido dele recebesse algum sinal lá, uma onda sonora específica, aquela memória que eu implantei na mente dele ia aparecer e aquele cara de repente ia conseguir criar uma bomba num banheiro, explodir um restaurante, qualquer coisa ali para qual ele foi programado para fazer. Louco, então eram umas paradas que mexia com isso daí, velho. Então era muito louca. E aí por que isso tudo é meio considerado teoria da conspiração? Porque na real é assim, pouco se fala, muito se fala disso, se falou nos Estados Unidos, se investigou, parece que realmente teve alguns desses projetos mesmo, todos conduzidos pela CIA, aliás, né? E nessas conduções aí, a galera fala que assim, exageraram muito. Então, de repente, pessoas que falaram que eu queria, mas as pessoas, eu queria processar o governo porque eu estava incluído nesse projeto e eu me sinto lesado até hoje, eu tenho problemas psicológicos. As pessoas, de repente, nunca foi cadastrada realmente na lista. Então, tem muita teoria que cerca isso daí, o que é verdade, o que não é. E, para variar, assim como tem algumas outras coisas que recentemente aconteceram nos Estados Unidos, os Estados Unidos, como nação, né, como poder ali, se isenta, cara. Então não é um negócio que fica aparecendo direto, não se fala muito, e o negócio fica sendo tratado a panos mornos. Então não se sabe, e pelo jeito, muita coisa por ali fracassou também, né? E isso, o MK Ultra ganha também, não só falando de fracasso, mas o MK Ultra, ele ganha um destaque lascado, porque teve um terrorista americano, você deve ter ouvido falar aí, Bruno, tal de Unabomber. Já ouviu falar desse loucão aí? Um maluco meio barbudão, loucão lá. Parece que esse cara, ele era um estudante de uma universidade lá dos Estados Unidos e ele estava no programa. E parece que a mente dele deu uma bugada depois que ele participou desse MK Ultra aí. Entendeu? Então, nossa, eu tô olhando aqui a imagem dele aqui na internet, tiozinho. Cara de Luna louco, Bomber? hein?
Unabomber. E o nome Pedinte, hein, mano? Tá Crolândia, hein? Tá crudo esse daí já lá atrás, mano. Ele lembra aquele tiozão, assim, a expressão dele fria, lembra muito aquele tiozão que tinha uma marca na testa, assim, saca? Que ele fazia uma seita e aí teve um Sei quem é colapso também de toda a comunidade lá, hippie da época, né? É. Lembra muito esse cara. Olha que interessante, eu vou até falar bonito, uma paradinha que corrobora com isso que você falou, foi um documentário de crianças perdidas. Você chegou a assistir na Netflix? Documentário? É um Não, documentário. acho que Assim, já. É um que tem. Não, de criança não, de criança não foi, não. Foi um outro ali que eu vi, mas no nada caso, a ver. assim, o que aconteceu? Um avião caiu na Mata Atlântica. Se eu não me engano, Mata Atlântica não é só Brasil, né? Em outros territórios. E não sei se é a Mata Atlântica ou a Amazônia. A Amazônia. A A Amazônia pega Amazônia mais. A pega Atlântico acho que é só no Brasil mesmo. só Brasil, tá? É. Então, assim, caiu nesse local, se não me engano. E aí eram crianças, não sei se colombianas, né? Foram as que sobreviveram ao acidente. Então, assim, caiu um avião, tava a mãe das crianças, e as crianças, se não me engano, eram 3. Tava o piloto, acredito que o copiloto, e não sei se mais uma outra pessoa, não me recordo. E a galera do país, não só do próprio país, como de outros, foram lá para tentar encontrar essa molecadinha. Essa molecadinha ficou perdida por muito tempo. Então, assim, conseguiram encontrar o avião, só que até encontrar os tripulantes, eles não tinham tanta certeza de quem estava ali. Aí eles perceberam que, poxa, só tem os adultos aqui, só os corpos dos adultos, né? E o das crianças? Será que elas foram levadas? Será que algum animal foi lá e pegou essas crianças por elas serem menores? Então, assim, juntou uma equipe de busca para tentar encontrar. E, cara, spoiler aqui para quem não assistiu, né? Dá uma puladinha no vídeo aqui, se não quiser o spoiler, mas é muito legal. No final das contas, foram dias e dias tentando encontrar essas crianças, e o pai das crianças maltratava elas, né? E o segundo também, o que o pessoal entendeu, o xamã entendeu, é que essas crianças, elas não estavam sendo encontradas justamente porque o pai estava junto. Aí o pai desistiu. O pai falou assim, não vou mais procurar, Vixe. porque assim, a gente já tá não sei quantos dias aqui e vou parar. Aí o pai pegou, ó, puxou o carro, né? Foi para casa lá, foi fazer alguma outra coisa. Afinal de contas, o cara era um safado, né? Machucava a molecadinha. E tem o xamã, porque assim, o povo indígena estava junto nas buscas. Sempre tem uma rixa, né, do povo indígena com o povo mais da cidade, assim, né? Então com a polícia, coisa assim. E nesse caso eles deram as mãos para encontrar a molecadinha. Daí o xamã desse povo indígena falou assim: eu vou conseguir encontrar ela, eu vou pedir para os espíritos me ajudarem. O que o xamã fez? Projeção astral. Então o xamã foi lá, entrou na sua tenda, né? Fez o E ritual dele ali, né? fez o ritual através da nossa ayahuasca, né? E ele conseguiu sair do corpo dele, e através dessa projeção astral, ele caminha pela floresta e encontra as 3 crianças num determinado lugar. Aí, Ratanabá. Era Ratanabá. zoeira. Ó, o aí ele picote aqui. volta. Na hora que ele volta, falei, o que é esse Não, Tanauai? eu já ia zoar falando que as crianças estavam com ET Bilu e Ratanabá, velho. Sejam melhores. Busquem conhecimento. Busca conhecimento. O Tebilu, não fala do Tebilu, cara. BT Bilu é, ó, parça. Tebilu é da hora, parceiro, gente boa. E daí aí ele falou assim, ó, essa molecadinha vai estar ali. Então o espírito, segundo o xamã, o espírito da floresta só permitiu que as crianças fossem encontradas depois que o pai saísse e com uma sabedoria nesse sentido, entendeu? Voltou pro corpo, avisou a galera,
da onde estariam as crianças. E aí os caras foram lá, encontraram a molecada exatamente onde a projeção astral mostrou que eles estariam. Sacou, negão? É interessante. Faz jus aqui o que você tá comentando. Nem sempre é só conspiração, entendeu? Tem um fundinho de verdade, né? Algumas coisas tem um fundinho de verdade aí. É o que chega pra nós, né? Mas aí é que tá, Bruno. Aí é que tá, entendeu? Hoje eu começar aqui a falar até um pouco da minha opinião. Tudo tá no mesmo balaio, cara. Manja? Ah, se o cara é da teoria da conspiração e ele fala que aquilo ali é balela, então é balela. Mas aí aparece um outro cara querendo desmentir aquele cara e vira debate na internet. E, velho, o territóriozinho esquisito, velho, que é a internet. Porque aqui tudo surge, tudo acontece, tudo é verdadeiro, tudo é mentiroso, tudo ao mesmo tempo, saca? E, meu, é complicado, porque aí entra a navalha da ciência. Ah, o que é ciência, o que não é ciência. Aí geralmente colocam um cético, totalmente cético, para falar as palavras da ciência. Ah, estudo tal, estudo isso, estudo aquilo, prova que é mentira. E às vezes vai falar com um xamã. Eu tô dando um exemplo, tá? Mas às vezes vai colocar um cara que é cientista com um xamã. Aí o xamã vai falar, cara, tá bom. Pra você é mentira, tá bom. Eu tô falando do que eu vivo. E aí, de repente, é um xamã que aconteceu uma parada dessa que nem você contou aí. E aí? É a palavra de um cara que vive aquela experiência, experiencia aquilo, passou por aquilo, vivencia aquilo, contra um cara que, mas foi feito tal e tal experimento, fulano fez uma comprovação com 100 pessoas, num grupo de 100 pessoas, e nessas 100 pessoas, 10 só aconteceu isso, mas estava sob efeito de, sei lá, de algum alucinógeno. Então, cara, é um debate eterno. Porque eu não vou dizer que isso é ciência versus religião, porque não é só religião, saca? Mas que tem muita coisa. Eu só gosto de repetir sempre aquela frase. Existem muito mais coisas que acontecem no universo ao mesmo tempo e na própria vida da gente que a ciência ainda não consegue provar. Então, é aquela frase que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode compreender. Eu gosto muito dessa frase porque para mim faz todo sentido, mas então... Papai falava isso também. Quando eu perguntava umas coisas absurdas assim para ele lançava essa, entendeu? Sim. Porque... É uma realidade. E aí eu gosto de... Para mim, o cientista que ele é legal, cara, é o cientista que ele fala assim, cara, beleza, cientificamente eu não consigo provar ainda o que você tá falando. Manja? Mas se um dia a gente provar, beleza. Pô, pelo menos o cara se dá o direito à abertura de aprender algo, de tentar acreditar num futuro onde coisas que, por exemplo, alma, como é que eu provo através de metodologias físicas algo metafísico? Não vai ter, talvez hoje a gente não tenha como provar, mas a futuro quem sabe, né? Então é isso que hoje a nossa ciência, eu acho que ela ainda tem as suas limitações, mas também tem os outros loucos, os esquizotéricos do outro lado que acreditar em tudo, velho. Que até planta fala, então beleza, mano. Então, dá uns gritinhos. Os caras conseguiram captar os gritinhos. Cadê meu cacto aqui? Olha, ó. Essa planta aqui que fala. Essa é a única planta que eu conheço que fala. Olha aí, ó. Tá sem bateria. Senão ia fazer uma brisa. Ela dá uma mexidinha. Não, tá ligado?